E senadores aliados de Jair Bolsonaro não descartam diálogo com o futuro governo Lula, mas já dizem que a oposição ao PT será a maior da história. Repórter Vitor Hugo Salina. Enquanto a transição entre governos dá os primeiros passos com a discussão de prioridades de Lula para o orçamento do próximo ano, a oposição à esquerda se organiza sobretudo no Senado, mais conservador em 2023. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, se diz independente em relação ao governo Bolsonaro e não descarta o diálogo sobre determinados projetos de interesse do PT. Ele ressalta, no entanto, que a resistência às pautas da gestão petista será mais forte do que nunca. Então, assim, a gente sabe do modus operandi dos governos passados, que está voltando agora, porque vai ter nomes do Supremo que vão ser enviados para casa e os senadores, eu acho que tem que ser firmes com relação a isso também, do que vem de lá para cá, porque já está um jogo muito desequilibrado. Para Girão, os protestos contra a eleição de Lula também são provocados pela falta de ação do próprio Senado em vários momentos. Está pegando mal. Os colegas, eu conversei esses dias, existe colega constrangido, realmente, a gente que deixou chegar nessa situação. O Senado é corresponsável por essa situação que a gente está vendo nas ruas, não tenha dúvida disso. Agora, não dá para comparar esse governo com o governo Lula, Dilma, o governo do PT. Então, o histórico desse governo é o pior possível. O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul e aliado de Bolsonaro, diz que a partir da próxima semana, com a volta dos colegas a Brasília após as eleições, será possível medir com mais clareza quais serão as pretensões da futura base aliada de Lula no Congresso. Nós ainda não tratamos nem com o futuro da bancada do Senado que deverá assumir, nós não conversamos, nem com o atual Senado, nem com o futuro Senado, os futuros senadores e senadoras que se elegeram, mas nós temos que conversar. Já falamos sim com relação à presidência do Senado, o Rodrigo era um nome que disputa, mas já apareciam outros nomes que estavam se buscando quem poderia assumir a presidência do Senado. Mas agora muda de figura porque o Lula ganhou a eleição. Então esse é um fato que nós temos que discutir no comando da Câmara também e no Senado. E no Senado nós já tínhamos começado a conversar com os senadores que se elegeram, E esse assunto nós teremos que retomar esse assunto. Esperamos que a semana que vem, com as sessões presenciais, nós possamos discutir esse tema também, que isso agora atropela tudo nessas questões nesse momento.